esses dragões aqui que casam-se com muçulmanos, dragões, né? Velhas, feia, parece com indonésias ou malês ou arábicas, indianas, etc. Enfim, esse tipo de fenótipo, né? Adoram, mas adoram fazer marketing, promover as suas, os seus ideais, o que ela segue, o que ela ficou sendo, o que ela acha que é. Nesse caso, ela acha que ela é uma muçulmana de origem, talvez seja, não sei. Se acha brasileira, não sei se esse breguesso é realmente brasileira ou me parece externa daqui desses. A raça dela, né, parece arábica ou egípcia, norte-africano, Indonésia, Malaya, etc. Enfim, essa véia mente e muito. Ela gosta de passar pano para muçulmanos, né? Aqui, a liberdade que brasileira pensam que tem e pode impedir de viver um grande amor. Cuidado. Ela está falando que no Brasil as mulheres não têm liberdade de usar o que querem, principalmente mulheres de 30 e pouco acima. Isso não é verdade, porque as minhas irmãs, uma que morreu em fato, uma que morreu em 2021, após tomar a vacina, ela era candomblesta, era mãe de santo. Ela usava o que queria. Minha irmã era um espírito livre. Espírito livre. Ela ia visitar minha mãe com saia curtinha. Como a senhora aqui chinesas onde eu estou. Elas pegam ônibus com um shortinho na polpa da bunda. 80 anos, 75 anos. Não quer saber se a bunda já está caída, já está mole, cheia de estrias. Elas não querem saber, elas vestem a si mesmo. Entendeu? Pra mim, tá tudo bem. Eu não vou julgar ninguém por isso. E se elas têm 100, 200, 500 anos, tô nem aí também. Entendeu? Eu não visto assim, mas eu não vou criticar as pessoas que o fazem. Eu não visto também assim essas mortalhas, porque é muito quente pra mim. Eu não vou aguentar. Outro dia eu saí com a saia longa, fui pra embaixada, sol de quase 40 graus, eu tava quase sufocando ali no calor. Mas eu pouco saio porque eu não me sinto livre, ok? Eu também me casei com um muçulmano quando eu era jovem, teenager, adolescente. Não como lixo desse já velho, eu casei novinha. Eu conheci esse troço aqui quando eu tinha 16, ele tinha 28. Ok? Nós casamos 2 anos depois. Mas quando viemos aqui, a mãe dele e o pai tentou me fazer usar as vestes deles. Que é... Eu vou mostrar como é. Eu não gosto, é muito quente. Eu não gosto. São assim, chamado bajucurum. É a taia, né? Um tipo de veste assim. Eu acho bonito, mas bonito para o frio e bonito para outras pessoas. Para mim, eu não me sinto bem. Eu já vesti umas 3 vezes só depois que eu vim para aqui, quando era o ano novo deles, eu tinha que usar assim, mas eu não vesti o véu. Mas eu vesti umas 3 vezes apenas, em 42 anos. Depois disso, eu não quis mais usar. Quando eu me despertei, eu falei, não, para mim isso é ridículo, eu não vou mais usar máscara, eu vou ser eu mesma, essa não é minha cultura, eu não aceito, eu não vou ser o que as pessoas querem de mim. Eu falei um big fat não.
ok? Eu falei, essa não é a roupa que eu vestia. A roupa que eu vestia no Brasil era western, americana. Tipo, jeans e blusa, só isso. Botas ou tênis. Eu não usava vestido, eu não usava saia. Então eu falei, eu vim usar saia aqui. Então eu falei, eu não vou usar isso porque isso não é meu tipo de roupa que eu gosto. Ok? É bonito? É bonito, é lindo? É. Eu realmente acho muito bonito, feminino, mas não me agrada. Eu não sei porque eu não me agrada. Ok? Pode falar o que quiser de mim, mas a minha resposta é um big fat não. Não é pra mim. Porque não é o que eu sou, não é o que eu quero ser. Ok? E para si, seja você mesma. Eu não posso ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser eu mesma. E para ser eu mesma, eu não tenho que obedecer a multidão. Certo? Anime aqui de Então, quem tá a se velha envolvendo começa com o mesmo falando. Fala que ia falar sobre. Olha aqui o que ela fala aqui no começo. Mas terminou não falando, terminou falando sobre o Brasil. falar hoje de um medo que eu acho que é unânime Olha, aqui de quem está se envolvendo com o meio muçulmano, que é o medo de perder a liberdade da vestimenta. Eu sei que quando você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que cobrir corpo, cobrir cabelo, vou ter que ficar tampada desse jeito o dia inteiro. eu fico realmente. Olha aqui eu. Hoje em dia eu visto assim, ó. Ok? Esse ano foi mês passado. Eu visto assim, numa boa. Ok? Eu não preciso ser o que eu não sou. E o lugar onde eu estou é global. É. Como se fala aquele negócio lá? Tem um nome aí. Secular. Não é religioso. É secular e eu posso usar o que eu quero. Ok? Contanto que não esteja naked, tá tudo bem pra mim. Ok? Eu não tenho que responder para ninguém. E para mim isso é liberdade. A véia falando que liberdade, a véia lá falando, liberdade é a pessoa se vestir toda e ainda ser aceitada. Ei, véia, aceita por quem? Por pessoas como tu, arcaicas, julgadoras, que julgam as pessoas pela roupa. Tem um vídeo aí de uma mulher negra que casa-se com um homem, né? Um homem negro. Mas eu acho que é AI, ok? É uma criação da inteligência artificial, onde o homem, quando vê a mulher com blusa decotada, com a roupa branca de casamento decotada, a rejeita, não quer. Aí, olha para aí essa mulher, o velho árabe, o velho muçulmano. Olha essa mulher. Imagina como essa mulher vai ser o casamento, blá blá blá, vestindo assim, já mostrando quem ela é. Eu falei, velho, se isso acontecer na vida real, a gente não pode julgar as pessoas pelas vestes, a gente não pode julgar um livro pelo sua capa, e sim pelo conteúdo, o que ele nos mostra, entendeu? Ao decorrer do tempo. E não roupa. Roupa não define ninguém. O caráter e as ações, sim, nos definirá, ok? E talvez essa mulher que casou-se com decote e tudo, ela vai ser uma boa mãe, uma boa esposa. E se veste definisse as pessoas e a rotulasse, a marcasse assim como uma rótula, pá, ok, agora eu te marco como uma pessoa boa, decente, porque você está vestindo de modo decente, ou uma pessoa vulgar. Não. A roupa não irá te definir. As tuas ações, sim. Então, a mulher que veste toda de
grinalda e véu, entendeu? Na hora do casamento, ela pode ser até virgem. Olha a princesa Diana, casou-se com véu e grinalda, dizendo que era virgem, mas terminou por ter outros amantes, mesmo enquanto casada com Charles, ok? Então, a gente não pode julgar as pessoas, pré-julgar pelas roupas que elas vestem, principalmente no casamento. Eu vesti uma roupa assim, simples, né? Simples mesmo, não foi decotado nada, mas roupa simples. E só isso, eu não quis muita coisa. Porque eu casei no civil e casei aqui no religioso, mas eu falei, eu quero simples. A roupa mais simples possível, porque eu não quero essas bugiganga como um tipo de mortalha ou uma laúça, né? Um tipo de carnaval assim, eu não gosto. Eu gosto de roupas simples, porque eu sou uma pessoa simples, ok? A pureza está na simplicidade das pessoas e não nas roupas. O velho maldito árabe adora julgar, porque ele tem muito que esconder, muito. Esse tipo de indivíduos tem muito que esconder. E o pior ainda, ele esconde-se atrás de religiões. Entendeu? Religiões. Eu vejo mulher aqui usando burca. Elas vão para o clube aqui, clube, pegar macho. Aí eu digo para elas, como é que tu diz que tu é muçulmana, mas tu vai para clubes usando véu? Ah, mas o que é isso que importa? Isso não importa. O que importa é que eu quero ser alegre, isso e aquilo, eu quero me divertir. Eu digo, ok, tudo bem se divertir. Eu não estou a falar que você não deve se divertir. O que eu estou a falar é que você está indo usando um uniforme religioso para um clube onde tem homem e rola também álcool. Entendeu? Então o que eu estou falando é que pessoas como vocês são hipócritas. Eu falei na cara da pessoa mesmo, frente a frente. Eu falei assim, o que eu quero falar é que pessoas como vocês são hipócritas, certo? Que julgam as outras pessoas que usam simples, usam tipo ateísta como eu, mas vocês fazem pior. E é uma pessoa ateísta pode terminar não fazendo nada, é apenas uma pessoa inocente, uma pessoa pura, entendeu? E muitas pessoas que fazem coisas idiotas, eu não vou dizer vulgar, eu não vou dizer pecado, nada, nem crime, muito menos crime, mas é uma coisa idiota, que é ir para clube, ver macho, ir para balada e ainda usar o véu. Ah, mas as minhas amigas todas vão lá com o véu e todo. Oh, o clube das hipócritas de véu. Ah, tá. Explicou tudo. Explicou tudo. Eu falei por isso que eu prefiro eu mesma. Eu não quero saber se as pessoas me julgam ou não. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa me julgava quando eu usava assim para ir a festival. Eu usava simples, apenas uma saia simples e uma blusa. Me julgava, ficava me julgando por causa das minhas roupas, porque eu não gosto de me mostrar. Eu realmente não gosto. Eu não sou de me enfeitar tudo. Eu não gosto de make-up, nada. Eu sou uma pessoa simples, entendeu? O que eu gosto é de cuidar do meu corpo, não ficar muito gorda, não ficar muito magra. É isso que eu procuro fazer, né? E quanto às roupas, eu não me importo com as roupas, entendeu? Então eu acho essas muçulmanas uma baita de uma FDP, safadas, entendeu, velho árabe? Não pode dar nação, são safadas e safados. E os homens são os putões, top das galáxias.
E vem aqui falar em modestia. Vão se lascar. Olha aqui pra mim. Ok? É isso que eu uso. Eu não uso nada mais, ó. Nada mais, nada menos. Que essas velhas feias aqui, já velha, usam isso porque a Varena tem quase 80 anos já. E fica aí com essas bisestimia, essas hipocrisia. Okay? Contanto que eu esteja confortável, tá bom demais para mim. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Aí ela falou assim, a véia aqui falando, mas você não é livre quando as pessoas, mesmo as pessoas, você veste uma roupa assim, uma roupa decotada, as pessoas falam, você tá linda e maravilhosa. E depois as pessoas ficam falando por trás, e daí? A gente se veste para os elementos da natureza, para a chuva, para o vento, para o frio, para o calor. A gente não veste para um homem, uma mulher, para a sociedade, para o inferno que eles pensem. Entendeu, minha senhora? É como... Tem um ditado assim, né? Tem uma analogia, onde uma vez o homem, ele estava andando pelas ruas com uma jaqueta, né? Uma jaqueta no ombro. Tava uma ventania, um vendaval muito, muito, muito forte. Aí o que ele fez? Ele segurou, vestiu esse casaco bem seguro, porque a ventania estava bem forte. E no calor exaustivo, né? Ele retirou esse negócio. Retirou a jaqueta e ele segura ele assim com a mão. Aí uma pessoa pergunta, por que você faz isso? Porque é simples. É lógico. No vento você tem que segurar bem. Se você não segurar, você vai perder a jaqueta. Não é mesmo? Porque está um vendaval, se você não segurar bem, a jaqueta voa. Mas no sol, você sabe que você não precisa de segurar bem. O que você pode fazer no sol é retirar a jaqueta e usar uma camiseta. Simples assim. Porque o sol esquenta. Entendeu? Então isso quer dizer o que? As pessoas vestem-se para os elementos. Por que os povos do deserto da Sahara e aqueles lugares ali no Oriente Médio usam esses véus? Até os homens. Por quê? Não é por causa de religiões apenas. Era por causa dos vendaval de areia que iam para o nariz, para a boca, para os olhos e prejudicavam aquelas pessoas. Por isso que eles usavam e ainda usam esses tipos de vestimenta e não para cobrir nada, ok? Mas quando eles criaram as religiões, eles usaram isso como um ícone
como um símbolo de decência, como um tipo de simbolismo, né, para essas religiões, para dizer que as mulheres têm que usar de certa forma e não de outra. E ela falando Meu Deus, que eu não vou dar conta que esse calor, com a liberdade que nós temos aqui no Brasil, como assim, Keula? Né? Mas e aí? Vamos entender um pouquinho esse processo da vestimenta para as mulheres? Se você casar ou envolver com um homem muçulmano e ele realmente querer que você se cubra, quais os momentos aí que realmente você vai ter que estar coberta? E vamos, será minha gente que a gente tem toda essa e ela liberdade aqui nunca falou isso. O que ela falou foi do no Brasil. Brasil de ficar tão livre assim com vestimenta? Então já vem comigo nesse vídeo, vamos ter um vídeo reflexivo. Tu fala bossa, véia feia. Aqui fala, relaxa senhora, para de mexer quando falas. A véia não para de se mexer. Relaxa, julgar um país para encobrir, evitar falar e dar uma resposta é evitar explicar sobre o dilema de casar-se com um munir muçulmano, é fazer seus gostinhos, essas mortalhas aí, não irá te validar. Ou seja, ela, ao invés de explicar como é casar com um muçulmano, se ele irá ou não exigir com a família dele, não apenas ele, porque uma vez que você casa com um homem assim, você casa com a família dele toda, o clã inteiro, mãe, pai, irmãos, irmãs, tias, avós, bisavós, tataravós, os tataravós dos avós, etc. Entendeu? Por isso que chegou um tempo quando eu disse basta, basta, eu não aguento mais isso, eu estou sufocada, porque eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para os outros. Quando eles vinham aqui em casa, enturmam, não sei quanto, só para me perturbar, esperando que eu cozinhasse para todos, sabe o que eu fazia? Deixava eles todos aqui e ia embora, ia para os parques. Chegou um tempo que eu falei, chega, eu não sou uma empregada para esses povos importunos, esses povos oportunistas, entendeu? Povos da cara de pau, egoístas. Quando a gente tá mal, ninguém vem para ajudar, mas quando é para impor e para perturbar, eles vêm. Menos a minha ex-sogra, ela não vinha muito. Ela esperava que a gente fosse lá visitar, ela não vinha. Não era pelos meus sogros, ex-sogros, era pela, pelos irmãos dele, a família dos irmãos e as irmãs e a família das irmãs. E até os tios. Quem está a criticar a Ivete Sangalo ou várias outras são justamente sua live muçulmanos no Brasil ou evangélico. Não venha com esse papinho de trial off, né? Porque ela tenta desviar do foco do que realmente importa e que ela deveria falar sobre como é casar-se com um muçulmano. Sair do campo e jogar conversa fora, não. E dizer que que esse vídeo seria o que aconteceria com uma idiota já velha, porque a maioria é velhas, que casaria com um mucurano quando qualquer, e o que esperar dela, o que esperar dessa mulher no país deles, e não sobre os comentários de doentes que você lê online, que é precisamente do velho árabe que estava a julgar essa Ivete Sangalo e várias outras mulheres, entendeu? O que eles não entendem é que é uma atriz não, uma artista. Elas têm que usar do jeito que elas têm que usar. Não importa se elas têm 200 anos, 100 anos, uma artista é uma artista. E elas têm que mostrar uma personalidade, até mesmo a Madonna, ok? Elas têm que criar uma personalidade, um avatar único para aquele tipo de profissão. E é entendido.
Eu não posso falar sobre os outros países, mas posso falar do país que vivo, o Brasil. É um país de hipócritas, isso é o velho, é o velho árabe. No mais alto grau, qualquer coisa que use, faça, vista, coma, que não seja parte da panelinha formadora por hipócrita, ou seja, é tu mesmo, seu infeliz. Ah, miserável, maldito velho, menina. Maldito velho hipócrita, é o miserável falando dele mesmo através dos outros e só engana os trouxa. Condenado e sentenciado sem direito nenhum à defesa. Se diz um país livre, mas essa liberdade só vai até a página 2. Enfim, cada dia com mais ranço dessa hipocrisia camuflada. Não, 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 não. O senhor tem prazer de criticar o Brasil. O senhor e esses tipinhos aí. Minha irmã usava short e saia curta no Recife quando tinha 55 e ninguém falava nada. Nadíssima, nadica. E tudo mentira que essa coroa aí disse para patronizar e promover o Islã aqui. É a babaca. Quem é gorda não pode vestir qualquer coisa. Eu tô me referindo a ela, não às outras, ok? A ela, especificamente. Qualquer coisa de qualquer maneira. Gordo ou gordo tem que vestir mortalhas mesmo, como ela aqui. E aqui ela falando outra mentira. Ela só fala mentira e ela encobre para os muçulmanos e o Islã. Ok? Imagina, eu casei em 1983, eu deveria saber melhor sobre esse povo. Se bem que religiões e culturas às vezes divergem. Eu casei-me com um indonésio muçulmano, que é diferente, e esse povo casaram com um tipo arábico, né, a qual é diferente. As atitudes deles, as etnias culturais são diferentes. Apesar deles compartilhar o mesmo tipo de cultura religiosa, tais como Eid Fitri, que é um tipo de festival muçulmano, após o jejum pelo dia apenas, não noite, jejum pelo dia de 30 dias. E o Hajj, que é ir para Meca, né, para peregrinagem. Fora disso, eles não compartilham muito, ok? Então eu não posso falar pelos árabes, porque eu não entendo nada sobre essa cultura, mas eu estou a falar da cultura indonésia. A verdade sobre as sogras muçulmanas que ninguém te conta. Ah, me conte. Porque a minha sogra é realmente... E esse velho aqui já foi para Meca, já ficou sendo Hajj, porque quem vai para Meca é Hajj. A minha ex-sogra é Hajj, Rajá, para a mulher é Rajá, para o homem é Hajj. Esse velho já foi para o Hajj, o pai dele foi para o Hajj, que já faleceu, a mãe dele também. Então, elas são super, vamos dizer assim, fissurada e fanática em religiões. Sei. Bem, ainda bem que eu não estou num país bem muçulmano. É parcialmente muçulmano, mas não totalmente. Ainda bem que ela falou do árabe, o homem árabe. Ah, e outra coisa, a véia fala. Ela fala, né, que os muçulmanos, eles não são de pegar qualquer uma
eles têm nojo de mulheres de prostíbulo, é mentira. É uma grande mentira. Árabes, iraquianos, egípcios, marrocanos, tunisianos, todos vão para cabaré local, sim. E as mulheres são locais, sim. Ok? São locais, sim. Bangladesh está cheio, Índia está cheio, Índia muçulmanos, está cheio de prostíbulo de mulheres lá. E eles vão sim procurar essas mulheres. Diz bem jovens, eles já vão perder a virginidade com mulheres da vida, da rua. Ok? Então, quer saber, a fala aqui é total mentira. Lógico que um muçulmano viria aqui online. E tem até brasileiro assim, que eu desse tipinho. Ai, eu sou virgem. Aí eu quero dizer pra ele, você não é virgem nem na boca. Nem a sua boca, nem o seu nariz é virgem. E quando eu me arreto, eu digo mesmo. Quando eu me afobo, eu digo mesmo. Você não é virgem nem na orelha, nem nos ouvidos, nem na boca, nem no nariz. Tudo já foi penetrado. Viu? Não venha mentir comigo, não. A verdade sobre as sogras muçulmanas. Então, a ver aqui dizendo que os muçulmanos são santos, não vão procurar o serviço de mulheres de brodel, e é mentira, eles são puteiro demais, puteiro, até mesmo após casar, eles vão procurar assim mulheres. Então é mentira que essa véia fala. Ela também discute sobre sexo de galinha. Sexo de galinha é o sexo atrás, entendeu? Que homens muçulmanos não gostam e que não fazem. É mentira, porque eu vi um documentário, algo assim, lá atrás, muitos anos atrás, pelo menos no Irã, entre os muçulmanos, onde as mulheres dizem que, e os homens dizem que antes de casar eles fazem atrás, para manter a virgindade da mulher na frente após o casamento. Entretanto, virgens são aqueles que jamais pegaram em um órgão sexual do outro, ok? Se você já fez algum tipo de XXS com alguém, seja oral ou, né, anal ou qualquer outro tipo de sexo com alguém, você fez parte, você não é mais virgem. Mesmo que você poupou, né? Você conservou a sua virgindade na frente da sua rola ou sua periquita. Você ainda não é considerado virgem, porque você já teve alguma experiência sexual. Você é virgem quando você é estrupada, ok? Se você é estrupada contra a sua vontade, você pode se considerar mentalmente virgem, porque não foi a tua culpa, ok? Se você não continua a fazer sexo com outros, então você é considerada ainda mentalmente e moralmente virgem. Mas se você se envolveu com algum tipo de sexo com alguém, você não é mais virgem. Seja sexo homossexual, com o mesmo sexo, ou hétero, você não é virgem mais. Sinto muito dizer isso. E tal tipo de sexo existe muito no mundo muçulmano. São uns grandes cara de pau, uns grandes mentirosos. E eu não gosto de pessoas mentirosas, sinceramente. Ainda bem que esse velho, ele não foi mentiroso assim que ele me conheceu. Entendeu? Ele não mentia que ele era virgem, tudo isso. Ele já me mostrava que ele tinha tido outras mulheres aqui e mulheres na Europa. Ok? Pelo menos ele não mentiu.
nesse vídeo hoje, o que esperar de um muçulmano para casamento? E aí, o que você pode esperar, minha filha? Eu sei que essa é a sua dúvida de toda a turminha que está aí nas redes sociais buscando conhecimento sobre muçulmanos. Então aqui eu vou trazer umas pinceladas de luz e umas orientações que vai te ajudar muito na hora aí de você observar se esse bocó é o que você quer para sua vida, beleza? Então já vem nesse vídeo até o final. Eu sou a Killer Arma, bem-vinda de volta aqui ao meu canal. E aqui, mulher, canal de conhecimento, porque conhecimento é prevenção e prevenção é poder. Não é verdade? Então, se a senhorita chegou até aqui, congratulations, né? Meus parabéns, tá? E vou lá, hein? Congratulations. Para tudo aí, ou mesmo aí fazendo a sua academia, trabalhando, me ouvindo aí por foninho, né? Tô sabendo, gratidão pelo carinho. Você que tá aqui amarrada no meu canal, fique mesmo, mulher. Não se esqueça, empoderadas, tá? E vamos empoderar mais com conhecimento. E olha, conhecimento de hoje. Eu sei que a sua dúvida maior. Meu Deus, que tipo de conhecimento rola? Propagar religião. Isso é o que? Conhecimento ou maroca, comadre? Desde quando isso é considerado conhecimento? Conhecimento é a pessoa saber sobre a vida que vivemos, metafísica, ciência, astronomia, geografia, política, ciências políticas. Isso que é conhecimento, comadre, e não rola, e não homem. Misericórdia, velhas e babacas. O que esperar de um casamento com um homem muçulmano? Afinal de contas, eu sei que você ouve um monte de porcaria aqui nas redes sociais, que o homem muçulmano é mandão, que ele é machista, que a mulher é submissa, que ele não deixa a mulher fazer nada, que a mulher não pode ter uma secretária ali para ajudar ela a limpar a casa, que a mulher é uma escrava, né? Pois é. Só que isso aí, meus amores, vai depender do homem que você escolher para sua vida. O que você tem que entender, primeira coisa, o homem muçulmano, ele é um ser humano, ele não é santo, ele não é perfeito, nem todo país islâmico, árabe ou não, os homens lá são realmente praticantes do Alcorão, são realmente tementes às ordens de Deus. Muitos hoje, com essa internet, com essa mistura... mas o que eu casei tinha pais, que era Rajá, família estrita mesmo, religiosas, e o cara era horrível. Eu que domei a fera, eu domei. De pessoas de países com essas facilidades que eles estão tendo aqui para intimidade sem responsabilidade, para a mulher que ajuda financeiramente sem ele ter que ter dinheiro. Isso aí, gente, está acabando com os homens muçulmanos, né? Principalmente os que estão aqui no virtual. E na real também, tá? Já passou alguns casos aqui para mim de mentoria que é uma tristeza. O cara chega aqui, bandia aí com um amigo, vai pra balada, vai pra bagunça, começa a beber, arruma mulherada, não leva a sério as meninas que eles estão se relacionando aqui, né? Esses dias passou um caso muito triste de uma querida que estava toda crente que o cara era fofo, aí descobriu que ele estava traindo ela com umas 3 mulheres, sabe? E foi o maior bafão. Então, assim, tem casos, gente... Você sabe, né? Aí, agora que você sabe, né? Para você, muçulmanos são santos. Dolorosíssimos que passa aqui por mim. E aí, o que eu falo para você? O que esperar de um muçulmano é o que você deve esperar de qualquer homem na sua vida. Antes de esperar qualquer coisa de qualquer homem, tenha consciência do que você está buscando para você. Porque não existe perfeição em lugar nenhum do universo. Religião não dá perfeição para ninguém. Sabe? Religião traz fé, mas se a pessoa não tiver fé, né? Nos países islâmicos, os piores são os que seguem ao pé da letra a religião e todas suas regras, todas suas diretrizes. Esses são os piores, que seguem todo o pilar das religiões, entendeu? Então, mais porque as ordens políticas e policiais é dentro do Alcorão.
Então, lá para ter intimidade, vai ter que casar, vai ter que ter dote, vai ter que dar o financeiro ali que exige dentro do nikah, que é o casamento islâmico. Mas os caras saíram dali, aí é você avaliar o que você quer para sua vida e ver se o que esse homem tem para te oferecer realmente é o que Tem você pra você é rola. quer para você. Então, primeira coisa que eu aconselho, analisa o nível de ambição desse homem. Né? É um homem que está lá trabalhando, que tem responsabilidade, que quer crescer, que tem visão de crescimento. O homem que tem uma ambição de querer crescer, de ter uma condição financeira melhor, com certeza vai ser um homem que vai ter condição de responder às ordens de Deus ali dentro do Alcorão para te dar um conforto sem te sacrificar, para te colocar aí ralando, né? Para poder ajudar ele. Fala bossa, véia burra. Religião não faz ninguém bom, véia. Um homem ou uma mulher, quando são bons, não importa o que eles fazem, entendeu? O que importa é a intenção. É como eu sempre falo, não é o que você tem, não é quanto você tem, é quanto você quer doar dentro de suas responsabilidades. Isto que importa. E não ser super ambicioso, porque várias pessoas que são super ambiciosas usam isso para comprar a outra, para dominar a outra, para controlar a outra. Eles dão pau e eles querem correção monetária em torno, eles querem juros e correção monetária. Eles dão uma maçã e eles querem uma melancia em retorno. Então, o que conta mais em uma relação, eu diria que seria a bondade, o respeito. O respeito não é ser uma Amélia, ser uma escrava do outro, não. Isso não é respeito, isso é se anular em favor ao outro. Eu diria que respeito é aceitar o outro como ele é, se ele é dessa religião ou não. Você não vai tentar mudá-lo ou mudá-la. Não vai tentar moldar aquela pessoa à sua imagem. Isto é narcisismo para mim. Se eu gosto de alguém, é como ela é. Entendeu? Eu não vou mudar a cor de ninguém para melhor me agradar. Eu não posso fazer isso. Então, tudo isso é respeito, é consideração para o outro como o outro é, e não como eu e minha família queríamos que ele fosse. Então, para um casamento dar certo, é tudo sobre aceitar, tolerância, paciência e aceitação do outro como complemento e não como uma extensão de nós, não como uma versão de nós, entendeu? A partir do momento que um homem ou uma mulher tenta mudar o outro, você pode mudá-lo sim, mas quando aquele homem ele está tentando contra você. Ele está tentando te abusar, ele está tentando te controlar. Aí você não vai deixar porque você se ama em primeiro lugar. E amar os outros e não se amar é um tipo de traição. A pior traição do mundo é você se desvalidar em favor ao outro. Ame-se primeiro, só assim você poderá ter. E é tendo que se dá, a gente não pode dar aquilo que não temos, entendeu? Então, dentro de qualquer relacionamento, o importante número 1 é tolerância. É a tolerância de uma família de aceitar um filho gay,
uma filha lésbica, ok? Não vou dizer aceitar desculpa, ladrões aí, não. Aceitar uma pessoa que comete crimes, não. Você não pode também matá-lo, mas guiar aquele ser. Se ele não quiser, então o seu papel é de não suportá-lo no que ele faz, porque ele está indo no caminho errado. O nosso dever é tentar guiar aquela pessoa no caminho do bem. Se não quiser, deixa ele pisar em seu próprio molho, entendeu? Mas fora disso, eu acho que na vida a gente tem que aceitar todo mundo como ela seja, ok? E não como nós queríamos que ela fosse. Não importa a religião, não importa a cultura, não importa nada, ok? O importante é respeito mútuo, tolerância mútua. E não fazer os outros aquilo a qual nós não queremos para si. Essas são os pilares, são as regras de um relacionamento duradouro. O resto é só papo furado. Até mesmo esses pré-agrimentos que são os pré-conselhos antes de casar. É uma ladainha danada. A minha filha sempre fez pré-conselho antes de casar com muçulmanos. Ela casou com 3 muçulmanos e já separou de todos. Isso já mostra o quanto isso é eficaz, não é mesmo? Veja. Por isso que eu não fiz nada disso, sabe? Eu acho assim que a gente aprende com a vida. Se a gente não aprender com a vida, não aprende com ninguém. A gente aprende com nossas experiências. E não com terceiros. E não com coisas já programadas. Programadas pela mente dos outros, que nunca viveu nada, nunca experimentou nada, para poder pôr aquilo em teoria e mandar os outros pôr em prática. Oh, please. Então ele vai conseguir cumprir e ser esse muçulmano. Ah, tu é burra, velho. Tu fala bosta, velho. Feia, burra, idiota. Sinais que ele não é um muçulmano sério. Eu não sei que gosto tem esses homens, hein? Eu era muito idiota, eu até nem sabia que esse troço aqui era muçulmano. Eu tive uma surpresa quando eu vim pra aqui. Nem sabia o que era indiano ou muçulmano antes. Eu vim saber que existia hinduísmo quando eu estava num ônibus em São Paulo e um cara, não sei se era indiano ou não, foi em 1982, ele me deu um booklet, um livrinho pequeno, portado pequeno, que era assim, Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, algo assim. E enquanto ele arrecadava dinheiro das pessoas vendendo aquele booklet, eu li algumas páginas. Aí ele dizia assim: Bhagavad Gita vem do Veda indiano, hindu, falava sobre o hinduísmo e falava sobre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí eu fiquei pensando, o que é isso? Eu nunca ouvi falar dessa. Para mim só existia catolicismo, só catolicismo, e
a Igreja Batista. Só isso, pra mim, né? Até eu casar com esse troço, ele não me falar nada. Essa maldição, eu pensava que ele era cristão. Quando eu vim pra aqui, ele me pegou de surpresa. Aí foi que ele me explicou, eu sou muçulmana, a gente tem que casar no Islã. O que é isso? Islã é uma religião. Começou, blá, 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 ele e a família dele. Assim, eu não sabia porque você não me falou antes. Porque você não estava preparada, mas eu tinha que estar preparada lá, não aqui. Maldito idiota. E eles queriam que eu me convertesse. A família inteira dele. Mas como tudo que é forçado não dura, eles viram o fruto da semeação deles dar em nada. Não dá fruto nenhum. E quando dá, esse fruto fica podre e cai. Então não adianta forçar as pessoas a nada. Nada forçado é bom. Tudo nessa vida tem que ser natural. Tudo. Natural ou nada. Não force nem seus filhos a nada. Deixe eles viver e aprender com a vida. Entendeu? Eu sou assim. Viver e deixar viver. Então eu fiquei fresca da vida quando eu soube. Entendeu? Porque eu fui pega de surpresa. Aí depois eu brinquei um pouco com essa, brinquei para experimentar. Depois eu vi que não era para mim e eu larguei. Quando eu larguei, ele ficou, porque eu falei, ei, eu deixei essa religião foi em 1999, quando eu fui para uma biblioteca aqui. E já estava no meu destino de encontrar um livro chamado de Neale Donald Walsch, chamado Conversando com Deus, Conversations with God, trilogia. Foi quando eu emprestei esse livro da livraria e comecei a ler. Eu fiquei em choque com tudo que tinha lá naquele livro. Fiquei em choque. Aí eu fui lá na livraria, eu procurei novamente número 2. Encontrei. Depois, Home with God, de volta com Deus. É o que acontece quando a gente morre. Depois, número 3, né? O livro, a parte 3. Eu fui bem longe para conseguir esse livro. Eu bati várias bibliotecas até eu encontrar. Então eu li tudo. Foi quando eu deixei as religiões. Não foi fácil para mim. Quer dizer, não era fácil quando eu era religiosa, mas eu passei por várias coisas depois que eu deixei. Vários conflitos. As pessoas se afastaram, quer dizer, eles, né, se afastaram de mim, eu me afastei delas também, que eu não queria. E esse velho também ficou puto da vida comigo, eu falei, eu não vou. Eu mostrei o livro pra mim, sabe o que ele fez? Ele jogou fora, quando eu não vi. Eu comprei outro, trouxe outro e fiz a cópia. E o segundo ele colocou ele disse que ia emprestar para não sei quem e ele não mais trouxe, eu trouxe outro. Falei para ele, você não vai, eu não vou me livrar desses livros. Por que você tá com medo? Tá com medo de perder o quê? Não, esse livro é do demônio, eles trazem isso para fazer a cabeça das pessoas. Isso, não, mas por que você está tão assim, com medo? Quem não deve não teme, não é mesmo? Se a religião fosse forte, a sua religião fosse forte, você não estaria assim. Não estaria com medo de perder o quê? É a minha vida. Eu tenho o direito de escolher. E eu não sou mais aquela menina de outrora.
onde as pessoas me forçavam a ser o que eu não queria. Eu não quero ser mais isto. Aí ele falou, então você não precisa ficar aqui mais. Eu disse, sim, eu gostaria de não ficar aqui há muito tempo. Desde 1983, mas o que você fez? Você não me levou de volta e não tinha ninguém para me ajudar. Então agora que nós temos um filho mais novo, estava com 4 anos, eu falei, agora que você comeu a carne, termine de roer o osso, entendeu? Porque daqui eu não saio sem meus filhos. Falei mesmo na cara do velho. Aí ele, de pouco a pouco ele aceitou. Alguns não aceitariam, mas ele aceitou. Porque não tinha outro jeito, não tinha mesmo. Realmente não tinha outro jeito. Ou ele aceitava, ou eu não sei o que ele poderia fazer, ou eu não sei o que eu poderia também fazer para me defender. Entendeu? Então é só assim. Mas eu pisei firme, fiquei firme no que eu queria. E na minha nova, o meu novo desejo de me recriar, de recriar uma nova realidade para mim e de me livrar-me das religiões. Mas eu aconselho as pessoas a não ler aquele livro se você não estiver preparada mentalmente. Não é fácil. Não é fácil porque eles te libertam de vários padrões aqui. Vários padrões falsos que o sistema nos impõe. Então eu não aconselho isso para pessoas bem jovens. Eu era jovem, eu tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 31, 32, ainda era jovem, então eu tinha muito que processar ainda, muito mesmo, muito que processar. E ele tinha medo que se eu saísse dessas convenções, eu não ia ser uma boa mãe, por exemplo, eu ia largar o lar e ir embora, e eu não fiz isso. Eu ainda continuei a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que responsável, né? E ainda fiquei pelos meus filhos. Eu ainda continuei a ser uma pessoa responsável e íntegra. E não modifiquei nada, modifiquei apenas as convenções religiosas. De não mais querer participar em nada que era de religião, tal como oi, de fitri, vai para a casa de fulano, vai para a casa disso e aquilo, entendeu? A religiões, a festivais religiosos, vamos para casa de fulano, lá tem um festival, tem uma festa, vamos para isso e aquilo. Aquilo acabou. E eu me tornei totalmente outra pessoa. Nisso eu me tornei outra pessoa, mas eu não me modifiquei como mãe. Como mãe, eu continuo a ser o que eu sempre fui. Mas como esposa, sim, eu modifiquei até mais, muito mais. Na verdade, a gente se separou em 2005, quando eu não quis mais nada com ele.